Bem, o doutor Sérgio vai nos contar do tempo em que ele esteve na presidência, né, como vice-presidente, depois como presidente, na então Sociedade de Neurologia e Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Em 1961, 1960 foi vice-presidente, depois em 1961 foi presidente. Bom, mas como é que era então a vida do médico psiquiatra naquela altura? Década de 60? Bem, eu acho que isso aí variava lá, Sim. porque eu sempre tive consultório, praticamente, sempre tive consultório em casa. Certo. Porque eu faço psicoterapia e psicanálise, né? Sim. Então, comporta, né? E me livro, então, dos congestionamentos, né? Não tenho que estar me mudando de um lugar para outro, né? Sim. Ir para o consultório. Eu tive consultório em vários lugares aqui em Porto Alegre, né? Depois que eu vim do interior. Eu tive uns 2 anos no interior só depois de formado e vim para cá, para fazer psiquiatria. Sim. Fiz concurso. No primeiro concurso feito do INAMPS foi o concurso em que eu tomei parte. Até o Gayer fez concurso para neurologia e eu para psiquiatria. Nós somos da mesma turma, né? Certo. Até tínhamos consultórios vizinhos ali no Santa Marta. Sim. Conhece? De frente Sim. Ali no centro? É, ali no centro, né? Que é de frente não me lembro uma repartição pública federal que tem ali. Sim. Né? Bom, então, o senhor estava contando, assim, desse início, né, esse concurso. Bom, e a atividade do psiquiatra, havia muita relação da psiquiatria e da neurologia, tanto que havia ainda a sociedade que unia as duas especialidades. Como é que era esse relacionamento? Na sociedade? Na sociedade de psiquiatria e neurologia. Na sociedade era um relacionamento harmônico. Não me lembro de ter havido algum... Porque isso entre os médicos há muito, né? Sim. Mas nós não tínhamos isso, sabe? Não tínhamos isso. Eram amigos e companheiros até de turma, né? Como o Gayer Costa e o Zaluar. O Zaluar não era da mesma turma, é posterior. Mas o Gayer Costa e a Clarinha são da mesma turma que eu, não? E nós nos dávamos muito bem. A cidade era muito mais tranquila. Muito menor. Muito menor, não? Inclusive a comunidade médica também era muito menor. E, assim, quais eram os desafios, se é que eles existiam na época, para esta sociedade? O que essa sociedade gostaria, ou, enfim, precisou, que objetivos precisou atender? Pois olha, eu não lembro alguma coisa assim em especial. Sim. A não ser que as nossas reuniões eram mensais, e se escolhia temas que dissessem respeito quando as sociedades eram unidas, porque começou com a sociedade de neurologia, psiquiatria e neurocirurgia, era a mesma, né? Sociedade. Então, quando os neurologistas, o trabalho era do neurologista, os psiquiatras não iam. Quando era do neurocirurgião, também. E quando era psiquiátrico, o trabalho, a não ser, eu procurei fazer, dentro do possível, unir com, por exemplo, epilepsia, né? Que diz respeito aos dois ramos, né? Então, se conseguia, às vezes, reunir, né? Mas, fora disso, havia uma perfeita harmonia, né? Mas chegou-se à conclusão que era melhor nos separarmos.
para que ficasse mais estanque, o terreno psiquiátrico, neurológico e a neurocirurgia junto com a neurologia, Porque houve um tempo, décadas atrás, em que se misturavam essas duas, esses dois territórios. Muito próximos. E depois foi se restringindo a epilepsia, por exemplo, que tem, ainda hoje tem muita ligação. A gente olhando para trás, assim, para a primeira parte do século passado, já se pode falar, do século passado, a importância da psicanálise na psiquiatria foi muito grande. E o senhor esteve muito próximo desses acontecimentos, foi um ator importante nesses, vamos dizer, na introdução até da psicanálise aqui no Rio Grande do Sul. Como é que foi esse movimento, essa relação, essa influência? Pois olha, foi muito harmônico, coisa que não aconteceu em outros lugares. O nosso aqui foi muito porque eram pessoas encarregadas desses setores que se davam muito bem. A começar pelo Hospital de São Pedro, O Hospital São Pedro era dirigido não era o Jonelli, era o velho Godoy, que era um neurologista e era psiquiatra. Sim. Ele foi fazer os estudos na França, e depois... depois veio para cá. Ele tinha até o consultório dele em casa, ali na Independência. Na Independência, uma casa muito bonita ainda. Logo depois que passava a Beneficência Portuguesa. Mas essa inter-relação da introdução da psicanálise, que eventos assim foram significativos, até um pouco antes assim, da década de 60? Primeiro, o Mário Martins foi fazer uma análise didática em Buenos Aires. Certo. Fez a esposa dele, a dona Zaira, que depois ficou psicanalista de crianças aqui. E o Mário Martins, depois que voltou, eu acho que serviu como estímulo a ida dele, o Ciro foi. Sim. E o Lemers, José Jaime Lemers, também foi para Buenos Aires. Fizeram a psicanálise é terapia e é também tem a parte teórica e a parte prática lá. Sim. Todo psicanalizado está fazendo, o psicanalizando, está fazendo uma terapia, Sim. Dele mesmo, próprio. Sim. E o Ciro fez com o Raskovski. O Raskovski era um entusiasta, um hipomaníaco. Então ele veio aqui com o Ciro, trouxe ele, fez uma reboldosa aqui. Ele era muito... No bom sentido? No bom sentido. Ele estimulou muita gente. Sim. O José Jaime Lemos era mais sossegado, Sim. Era mais introvertido. Ele morava ali na Rua da Praia, de frente ao edifício CRAI. Ele ficava ali fumando o cachimbo dele na porta, E tinha o consultório em casa também, Sim. Mas era sossegado, não era assim como o Raskovski, que era um alarife, Sim. Era uma pessoa muito movimentada. Expansivo. Muito expansivo, E depois que foi o Ciro, foi o Lemers também para lá, ou antes, eu acho que o Lemers até foi antes do Ciro. E depois veio o Celestino Prunes, que fez a formação dele no Rio de Janeiro, com o Kemper.
Kemper era um analista alemão, Alemão. que veio com a esposa dele, a Catarina Kemper, para cá. E o Kemper analisou o Celestino veio, então já formaram um núcleo aqui, né, Certo. para poder implantar uma sociedade psicanalítica, né. Como nós éramos mais ligados a Buenos Aires, tentamos por lá o reconhecimento da sociedade aqui. Mas não foi aceito no Rio de Janeiro, porque nem na IPA, Nem na IPA. nem na Internacional, porque devia ser a sponsorship, né, a padroeira, por assim Isso, dizer, né, isso. patrocinador, devia ser do mesmo país. Mesmo país. Então não aceitaram o apadrinhamento dos Buenos castelhanos, né, a quem nós éramos muito ligados. Sim. E depois ficamos aqui com até o Lobo e o Dahlheim vieram de lá, que davam seminários e faziam supervisões, né? O Dahlheim era uma pessoa muito simpática, muito calma, muito tranquila, gente boa. Nós tivemos sorte de terem vindo essas pessoas para cá, pessoas que harmonizavam. Sim. E não entravam em picuinhas assim, na Queda de braço. queda de braço. Não, havia uma harmonia e um equilíbrio com essas pessoas. Né? E conseguimos o apadrinhamento, então, pelo Rio de Janeiro, porque por São Paulo tinha a Catarina. A Catarina, não é a Catarina, é uma coca. Adelaide Coca. Adelaide. Adelaide foi muito antipática conosco. Ela Não facilitou as coisas. não facilitou as coisas. Ela queria, parece que um beijamão lá. Não? Sim. O Lemers foi lá e se sentiu muito maltratado. Essa que é a verdade. Ok. Se sentiu maltratado. Achou que ela fez grosserias com ele, deixou lá numa sala de espera, mofando lá. Ele trouxe queixas dela. Sim. Não gostou da maneira que foi tratado lá por ela. E depois tinha aquela coisa do paulista com gaúcho, né? Sim. Sempre. Há pouco tempo tinha acontecido a Revolução, inclusive. Ou quase a Revolução. Não tinha acontecido. Sim, a Revolução de 30 De foi. 30, sim, foi com os paulistas. Paulista e mineiro. Mineiro a favor do Rio Grande do Sul, mas depois a coisa amorteceu. Né? Ficaram todos bem e deu para prosseguir, né? Certo. Ainda mais com a vinda do Celestino, que era também uma pessoa muito harmônica, né? Uma pessoa muito equilibrada, muito tranquila. Né? E eles foram fazer trabalhos, defender trabalhos. O Celestino já tinha feito trabalho no Rio. Então, o Lemers, o Ciro e o Mário levaram trabalhos para lá e foram reconhecidos. E fundaram a sociedade aqui, né? Certo. E aí houve toda uma importância que esse movimento trouxe, né, benefício, enfim, trazendo algo importante que estava acontecendo também em todo o mundo ocidental. E não era preciso se transferir, vamos dizer, porque para fazer a análise precisa ir com a família inteira, Sim, como o Mário foi, naquela época, né? com a família para Buenos